sem sombra de dúvidas, o Obi-Wan é, se não o maior, um dos maiores personagens de Star Wars e que representa a síntese do que é ser um Jedi, e ele faz parte da síntese de Star Wars como ele foi criado, tá certo? Então no vídeo de hoje nós vamos destrinchar a história completa no nosso quadro da ficha completa do nosso querido Obi-Wan Kenobi, tá certo? Então você já sabe, vem pra cá, vem pra cá. Obi-Wan Kenobi, né? Como falar do Obi-Wan? É ele que foi apresentado lá em Uma Nova Esperança, né? Ele nasceu 57 anos antes da Batalha de Yavin, certo? E morreu no ano zero de Star Wars, poucos momentos antes ali da destruição da primeira Estrela da Morte. Ele foi o segundo aprendiz do Mestre Qui-Gon, né? O querido Qui-Gon Jinn, apresentado também lá em Ameaça Fantasma. Ele foi o segundo aprendiz dele. Enquanto o Qui-Gon era bem mais flexível quando se tratava de ser o Jedi, o Obi-Wan não. Ele era um Padawan que jogava mais dentro do código Jedi. Isso foi uma coisa que ele carregou por toda a vida, né? Essa questão de ser um Jedi mais rígido quando se trata do código Jedi, de seguir o código Jedi, não é verdade? E embora o Obi-Wan fosse um Jedi bastante pragmático, né? Ele veio a dar uma fugidinha, digamos assim, do código Jedi quando ele teve uma espécie de paixão, uma espécie de romance com a Duquesa Satine, é claro, ela que depois veio a ser a Duquesa Satine, né? A Satine Kryze veio a ser a Duquesa Satine de Mandalore. Eles dois tiveram uma espécie de relacionamento que não foi pra frente porque o Obi-Wan realmente escolheu o código Jedi e não a Duquesa, o romance, o relacionamento com a Duquesa, tá certo? E a morte depois do Qui-Gon, né, que vimos todos aqueles acontecimentos de Ameaça Fantasma, né? A morte do Qui-Gon motivou o Obi-Wan a se tornar um Jedi bem mais flexível do que ele era, né? Ele começou muito rígido, seguindo fortemente o código Jedi, mas depois se tornou um bastante flexível. A morte do Qui-Gon acredito que tenha motivado fortemente isso nele, né? Esse sentimento nele, tá certo? E que depois teve um reflexo no relacionamento dele com a Satine no futuro, né? As escolhas dele e a visão dele sobre o relacionamento do Anakin com a Padmé. Mas isso ainda vamos chegar lá, porque quando o Obi-Wan eliminou o Darth Maul, né? Ele se tornou o primeiro Jedi em mais de um milênio a vencer, a derrotar um Lord Sith, né? Olha só que grande feito, né? Foi o primeiro. Só que isso iria esse recorde dele iria cair, né, ser superado pouco tempo depois, porque a partir daí foi quando tivemos aquela participação toda deles no ataque dos clones, né? O Obi-Wan tomou o Anakin como aprendiz, e não se colocou numa posição elevada com relação ao Anakin, não, pelo contrário, porque ele pegou o Anakin muito pequeno, né, pra treiná-lo e tinha um pouco da relação com o Qui-Gon, né, já que o Qui-Gon pediu para ele ser o mestre do Anakin, né. Então ele foi tratado mais como irmão do que como mestre, né. Eles tiveram uma relação de irmão mais velho e o Obi-Wan, sem sombra de dúvida, foi uma figura paterna até pro Anakin, que, poxa, cresceu lá com a mãe dele em Tatooine e agora entrava no caminho Jedi, né? Não demorou muito para a guerra começar, as guerras clônicas começaram e a partir daí a irmandade deles realmente se fechou, porque
eles se tornaram generais das guerras clônicas, generais a serviço da República, lutando contra a aliança separatista e viveram muitas aventuras juntos que estreitaram bastante seus laços de irmandade, né, em alguns momentos, e por outro lado, em outros momentos, eles se viram cada vez mais distanciados, já que eles tinham diferentes visões da guerra, né? Como a gente vê lá em A Vingança dos Sith, no início da Vingança dos Sith, durante a Batalha de Coruscant, onde o Anakin ele tem um grande apreço pelas vidas dos clones, né, dos soldados clones, e o Obi-Wan não, Obi-Wan diz, eles estão fazendo o trabalho deles e a gente não tem que se envolver. Então, quer dizer, o Obi-Wan via eles mais como números, enquanto o Anakin via eles mais como vidas, né? E foi a partir essa foi uma das coisas que causou um distanciamento entre o Obi-Wan e o Anakin, né? Que foi uma das motivações que levaram também o Anakin para o lado sombrio. O Obi-Wan ele foi um mestre que não teve vista grossa com o relacionamento do Anakin com a Padmé, tá certo? Ele não teve vista grossa, o Obi-Wan não teve vista grossa nesse relacionamento. Eu acredito até que porque ele já teve isso no passado e achou que seria uma fase, né? Eu imagino. E não foi. Tudo isso causou a ascensão do Império, causou a queda do Anakin para o lado sombrio, onde ele se juntou com o chanceler Palpatine, então chanceler, que ascendeu como imperador da galáxia e criou o Império Galáctico. E a partir daí começam a Era das Trevas, né? Como é descrito pelo próprio Obi-Wan lá depois em Uma Nova Esperança, né? Esse período de tempo em que ele teve que se isolar, ele teve que ficar escondido para sobreviver, né? Protegendo o pequeno Luke lá em Tatooine, será abordado agora no seriado deles, que chega nos streams, né? no Disney Plus, no dia 27 de maio. Chega no dia 27 de maio. E abordará, né, trará uma explicação melhor do que houve nesse período, né, que se passaram 20 anos, né, realmente se passaram 20 anos e muita coisa pode ter acontecido, né. O Obi-Wan ele viveu como um eremita e se isolou do resto da população, né, como nós vimos lá, da população de Tatooine, como nós vimos lá no início de Uma Nova Esperança. O tio Owen trata ele como um velho eremita, né, descrevendo ele para o Luke. E em plena Guerra Galáctica, né? No momento desesperado da rebelião, o Bail Organa envia a sua filha adotiva, né, Leia Organa, para trazer de volta a batalha, né, trazer de volta a guerra um velho aliado, um velho amigo, o velho Jedi Obi-Wan Kenobi, né? Só que nesse momento ele já não é mais o Obi-Wan Kenobi, né? É um nome que ele já não ouve há muitos anos, né? E ele agora assume outro papel, né? Assume outro papel, guiando o Luke no caminho Jedi, iniciando o nosso jovem Luke Skywalker no caminho Jedi. Porque agora ele não é mais o Obi-Wan, ele é o velho Ben, é o Ben Kenobi, né? Como o Luke mesmo se refere a ele dessa forma em vários momentos, né? A partir daí, gente, acontecem algumas coisas. O Luke ouve algumas coisas do Obi-Wan que são inverdades, mas que motivaram o garoto a entrar na luta. Porque se não fosse essas inverdades, essas mentiras, de certa forma, que o Obi-Wan disse para ele, talvez o Luke não tivesse entrado na luta e ficasse lá isolado em Tatooine. Imagina só, né? Agora, é o What If que tem na Marvel. Imagine um What If de Star Wars onde o Luke nunca tivesse entrado na luta, né? Eu acho que as mentiras que ele trouxe motivaram o Luke a entrar naquele caminho Jedi, mas se elas não estivessem presentes ali, talvez o Luke não tivesse seguido esse caminho. Quero saber de você, o Luke teria seguido esse caminho ou não? Não faço a mínima ideia. E já que eu estou falando aqui com vocês, perguntando se vocês acham que o Luke teria seguido ou não esse caminho, se o Obi-Wan tivesse dito a verdade, né? Eu já vou aproveitar também para convidar vocês para dar o like, se inscrever, comentar, ativar o sininho, tá certo? Se vocês estão gostando desse vídeo, da nossa ficha completa, que é um quadro aqui do canal, ficha completa, hoje especialmente sobre o nosso querido Obi-Wan Kenobi. A morte do Obi-Wan se deu lá, como eu falei no começo do vídeo, lá
no ano zero de Star Wars, durante poucos momentos antes, né, antes da Batalha de Yavin, né, dentro da Estrela da Morte, ele morre lutando com um Darth Vader num ato heróico, ele se une à força e desaparece. É a primeira vez que vemos um Jedi fazendo isso dentro da saga, né? E ele motiva ainda mais o Luke a entrar naquele caminho. O Luke ele fica bastante triste, né? Já que a morte do mestre é um passo na jornada do herói do Luke, né? E ela motiva bastante a participação dele na Batalha de Yavin, que ele foi o grande herói, destruiu a Estrela da Morte, né, no caso. Mas mesmo após a morte do Obi-Wan, né, ele se manifesta como fantasma da força, um caminho que o Qui-Gon aprendeu lá atrás, no passado, né? E ele exerce isso ali durante as Guerras Clônicas numa relação com o Yoda, e depois o Yoda passa esses ensinamentos pro nosso querido Obi-Wan. Ele passa esses ensinamentos pro nosso querido Obi-Wan, que fica 20 anos lá em Tatooine, vivendo como eremita, e que deu tempo, né? Com certeza que deu tempo pro Obi-Wan aprender essa tática de se manifestar, já que ele se manifesta depois como fantasma da força, né? Através da força, de uma maneira magistral, guiando o Luke para um novo mestre, da qual ele já foi amigo próximo, né? Eles eram grandes amigos, bem próximos, mestre Yoda e Obi-Wan, né, durante as Guerras Clônicas, mas que ficaram, 20 anos afastados, né? E agora estão juntos novamente para levar ensinamentos, para levar o conhecimento Jedi até o último Jedi, que era naquele momento o nosso querido Luke Skywalker, né? Mais tarde, a gente vê o Ben Kenobi, né, o velho Ben, se manifestando uma última vez como fantasma da força para o Luke durante o retorno do Jedi. E ele explica as inverdades dele, né? Da forma que ele é dito no filme, né? Que ele fala, Luke, de um certo ponto de vista, as coisas são diferentes, né? Então, quer dizer, no ponto de vista dele, ele se justifica, né? Ele se justifica as mentiras dele, que, de um certo ponto de vista, foram importantes para a ascensão do Luke naquele caminho Jedi, né? Talvez o Luke não fosse o Jedi que ele se tornou se o Obi-Wan não tivesse dito as tais das mentiras, né? E a partir desse momento se encerra a participação do Obi-Wan como um fantasma da força dentro da saga, né? Mais tarde, quando o Luke tem o seu sobrinho, né? A Leia e o Han Solo têm o seu filho, eles botam o nome do filho de Ben, né, em uma homenagem ao Obi-Wan, que foi quem reuniu os três, né? O nosso querido Ben Solo, né, em homenagem ao Ben Kenobi, né, o Obi-Wan Kenobi. E anos mais tarde, 30 anos depois, ele também está presente na iniciação e no encerramento do caminho Jedi da Rey, né? Quando ela dá os primeiros passos lá em Takodana, no Palácio da Maz, a gente pode ouvir um sopro no ouvido dela do Obi-Wan dizendo: esses são os seus primeiros passos, Rey. E lá em Ascensão Skywalker, em Exegol, também podemos ouvir, junto com as vozes de outros vários Jedi, podemos ouvir o Obi-Wan dizendo: esses são seus últimos passos, Rey. E é essa a última das últimas participações do Obi-Wan na saga Star Wars. Eu quero saber de você. O que você acha do Obi-Wan? As inverdades dele foram verídicas, foram necessárias, ou ele errou com o Luke naquele momento? Comenta aqui a sua opinião, quero saber. Dá o like, se inscreve, compartilha com os amigos, acessa as nossas redes sociais, que é sempre muito importante, tá certo? Agradeço a todos que estão aqui presentes, sempre engajados com o nosso canal. Vou me despedindo por aqui e avisando que voltamos agora, na segunda-feira, com outros conteúdos super importantes, porque vocês sabem, hein? Aqui no canal tem conteúdo de segunda a sexta, tá legal? Então vou ficando por aqui, até a próxima e que a força esteja com vocês. Dia 27 de maio tem Obi-Wan, hein? Não esquece, valeu!